Eu volto a conversar com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite. Professor, eu começo com a fala de Donald Trump, porque foram muito fortes as críticas que ele fez à atuação da ONU e, claro, como ele enalteceu o papel dele como pacificador no planeta Terra. O que a gente tem de correto aí, professor, ou de exagero de Trump? A gente sabe realmente que a ONU não tem tomado a frente e não tem conseguido sucesso em pacificar muitos desses conflitos que a gente está assistindo hoje pelo mundo. Ótima pergunta, porque a ONU, enquanto um organismo internacional, ela é do tamanho do que os estados permitem que ela seja. Ou seja, todo o poder que ela tem, todos os recursos, o dinheiro que ela tem de fato para investir justo em ajuda humanitária, em resolução de conflito, isso tudo depende da boa vontade dos países em voluntariamente ajudarem a ONU com os recursos. Mas mais que isso, decisões que são tomadas a partir da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança independem da vontade da própria instituição. Então, quando Donald Trump fala, por exemplo, que ele terminou 7 conflitos, há um problema, né? Porque a gente não sabe exatamente quais são esses 7 conflitos, porque não houve, de fato, nenhum tipo de atuação direta de Donald Trump para terminar qualquer um dessas guerras que têm acontecido, por exemplo, em vários lugares ao mesmo tempo. O que a gente vê na prática é que nós vivemos em um mundo hoje cada vez mais multipolar e com muitas crises acontecendo ao mesmo tempo, algumas, inclusive, justamente por causa da incapacidade dos Estados Unidos liderarem os países para resolver essas crises. O caso, por exemplo, do genocídio em Gaza, que não consegue gerar um cessar-fogo, não é por causa da ONU, mas principalmente porque o próprio Estados Unidos veta praticamente todas as decisões e resoluções que foram propostas no Conselho de Segurança. Então, quando a gente pensa nessas grandes guerras, nesses conflitos em geral, a ONU tem muita limitação de atuar, porque ela depende justamente da boa vontade desses países. Ela tem todo o aparato funcional, ela dá todo o know-how, todo o conhecimento, ela ajuda a estabelecer regras, acordos. Ali é um fórum de multilateralismo para discussão dessas questões, mas quando nós chegamos no Conselho de Segurança, que é o órgão principal para discutir conflitos internacionais, nós temos a questão do veto de países como os Estados Unidos e até mesmo da Rússia e da China, que não aceitam, justamente, não conseguem gerar consenso em relação às principais questões. A Ucrânia é uma demonstração disso também, na medida em que a Rússia não aceita algum tipo de resolução que diminua o seu poder na região, e da mesma forma, quando a gente fala na defesa dos interesses de Israel, os Estados Unidos permanecem como aqueles que vetam sempre qualquer resolução que atrapalhe esses interesses. Professor, pergunto também sobre, e rapidamente porque o nosso tempo está acabando, no posicionamento do presidente Lula sobre as guerras. Não houve grande mudança. Ele continuou sendo duro, bastante enfático. Nos dois conflitos principais que a gente está enfrentando no mundo hoje, o da Ucrânia e em Gaza. Perfeito. A posição brasileira permanece a mesma, é uma posição estratégica e histórica. A defesa da solução pacífica de controvérsias, o uso das instituições para a resolução desses conflitos, do direito internacional, do multilateralismo e da solução negociada sem a via militar. No caso da Ucrânia, o presidente fala aquilo que muitos de nós já sabemos e discutimos, que hoje a Ucrânia não tem capacidade de contenção da Rússia e que muito provavelmente uma solução vai passar por uma cessão de territórios. A não ser que os Estados Unidos e os países da OTAN realmente entrem com muitos recursos e muita ajuda militar, não há como imaginar hoje uma Rússia que vá recuar ou fazer algo do tipo. Então, o que a gente teria ali? Uma necessidade de uma diplomacia para tentar, pelo menos, diminuir ou gerar um cessar-fogo, um armistício. No caso de Gaza, a mesma coisa. Sem qualquer tipo de ajuda, ou sem qualquer tipo de concessão dos Estados Unidos, nós não conseguiremos um cessar-fogo ali na região. Professor Lucas Leite, da FAAP, muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Eu que agradeço. Boa noite.